A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Quero trazer aqui mais uma palavra de Deus, né? Quero meditar aqui com os irmãos na palavra do nosso Deus, né? E quero falar a respeito também de um assunto, né, muito sério, que é sobre esse cabelo encontrado dentro da Bíblia, né? Então a gente vai primeiro para a palavra de Deus, depois nós vamos falar um pouco a respeito disso, né? Quero ler com os irmãos aqui na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, que diz assim, desta forma: Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, exorta com toda a paciência e ensino. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus para todo sempre. Então aqui nós vemos aqui as últimas vontades de Paulo, né? As últimas palavras de Paulo e também uma de suas últimas vontades, que Timóteo pregasse a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Quem quisesse ouvir e quem não quisesse ouvir, né? Mas que Timóteo pregasse a palavra de Deus. E isso serve para mim e para você também, para que a gente venha pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Pregar a palavra de Deus. E aí o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, ele disse que chegaria o tempo em que muitos não suportariam a sã doutrina, a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, mas que eles queriam ouvir aquilo que fosse do seu desejo, aquilo que levantasse o seu ego, aquilo que fosse agradável aos seus ouvidos, né? Então a palavra do Senhor diz que eles não somente iriam desviar os seus ouvidos da verdade, mas eles iriam também se voltar para as fábulas, né? Então o que nós temos a dizer disso, né? Que nós devemos estudar a palavra de Deus e anunciar a palavra de Deus, ler, meditar na palavra de Deus e ensinar o povo, né? Para que o povo não venha perecer. E se eles não quiserem ouvir, então aí já é problema deles. Se eles não quiserem obedecer, é problema deles, porque cada pessoa deve fazer a sua decisão, pode dizer sim ou não, deve fazer suas escolhas, e aí vai depender da pessoa, porque a salvação ela é individual, mas nós devemos fazer a nossa parte, né? Então a palavra do Senhor nos fala, né, ali em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo, o Senhor está dizendo, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Então o povo precisa conhecer também a palavra de Deus. O povo precisa conhecer, precisa ter entendimento. Eu quero dizer para essa irmã, né, que é a responsável, a autora, né, desta conversa, desta poeira que foi levantada: olha, minha irmã, não brinque com o Senhor, não brinque com as coisas de Deus, né? Quando as pessoas tiverem um sonho, tiverem uma visão, orem a Deus para saber se é de Deus. Orem ao Senhor, pergunta: Senhor, é de ti ou não é? Deus, me dá discernimento para mim saber se vem de ti ou se vem do diabo. Porque que coisa terrível é essa, irmão? Mas que conversa maligna é essa? Desse cabelo encontrado dentro dessa Bíblia. Isso é uma obra maligna. Isso é uma obra de Satanás. Aí você vai dizer: ah, irmã Marta, mas eu encontrei o cabelo. Sim, minha irmã, se colocaram um cigarro de maconha dentro da Bíblia, é de Deus. Se encontrarem um tabletezinho de cocaína dentro da Bíblia, é do Senhor Jesus? É de Deus? Porque foi encontrado dentro da Bíblia?
Meus irmãos, nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos ler a palavra, porque isso é obra maligna, é obra de Satanás, para tentar invalidar a palavra de Deus. Então nós temos que observar essas coisas, não podemos, e o que me deixa mais triste é que muitos crentes, né, fizeram isso, muitos crentes colocaram esse cabelo de molho e tomaram a água e deram para a sua família. Irmãos, onde é que está a sua fé, meu irmão? Sua fé está no cabelo de um anjo? Em um cabelo de um anjo? Meu irmão, perceba que isso não provém de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Isso não provém do Senhor, esse tipo de coisa. Um cabelo de um anjo encontrado dentro da Bíblia. Então quer dizer que se fosse para ser colocado, o cabelo não seria um fio de cabelo de Jesus Cristo? Então vai colocar logo um cabelo de um anjo? Olha, meus irmãos, a Bíblia diz que não é muito que a gente se admire de que o próprio Satanás ele se transfigura em anjo de luz, né? Então observe isso. Assim como tem os ministros de Deus, também tem os ministros de Satanás. O próprio Satanás, ele conhece a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele crê, que estremece, mas ele não obedece. Ele usou a própria palavra, ele usou o Salmo 91 para confrontar o Senhor Jesus lá no deserto, quando o Senhor estava de jejum, lá no deserto, aqueles 40 dias, e Satanás veio ali confrontar o Senhor com a própria palavra. Mas o Senhor também rebateu, o Senhor também desembainhou a sua espada, a palavra, aleluia. Então nós temos que estar firme na palavra, meu irmão. Sabe, irmãos, nós não temos que estar voltado para essas fábulas, essas mentiras, essas coisas, como diz aqui o apóstolo Paulo, aqui, no versículo 3, ele diz: chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não querem mais, as pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus. Não querem mais ouvir a verdadeira sã doutrina, a verdadeira palavra de Deus. Mas desejando muito ouvir coisas agradáveis. As pessoas só querem ouvir o que é agradável. As pessoas só querem ouvir aquilo que lhe é agradável, aquilo que lhe é favorável, aquilo que lhe convém. Se for uma exortação, as pessoas não querem ouvir. Elas não querem ouvir a palavra de Deus, não querem ouvir uma exortação que vem do Senhor, uma correção. Ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, porque querem ouvir só aquilo que alegra o seu coração. Querem ouvir, não querem ouvir palavra que limpa o coração, que limpa a mente, né? Olha só o que diz aqui, versículo 4. E não só desejarão ouvir, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas, se voltarão para os mitos, para as mentiras, para as historinhas, né? Nós também, amados, nós também que pregamos a palavra de Deus, nós temos que nos preparar para ensinar o povo. Nós temos que ler a palavra de Deus e se preparar para ensinar o povo. Porque eu não quero ir na igreja para me ouvir conversinha de internet. Eu não quero ir na igreja para me ouvir vida de pastor. Eu quero ir na igreja para me ouvir a palavra de Deus, meu irmão. E aí se chegar lá e tiver só isso, dá vontade de voltar até para trás, né? Ajuntarão mestres segundo seus próprios desejos. Então a pessoa que quer ouvir só aquilo que lhe agrada, ela não vai aprender. Aí vem uma história como essa... Vem uma história como essa de cabelo dentro da Bíblia e a pessoa pega e vai fazer porque não conhece a verdade. Você sabe que está escrito lá em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E no versículo 36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre do pecado, livre da falta de entendimento. Nós precisamos entender, meus irmãos, compreender a palavra de Deus. Isso é obra maligna. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que tomou dessa água, que bebeu essa água, se arrependa. Peça perdão para Deus pelo que você fez, porque Satanás não dá nada de graça. Você já pensou ter uma úlcera, ter um câncer? Você já pensou nisso?
Satanás, ele dá com uma mão e ele pega com a outra. Então observe, meu irmão, a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, né? Mas sabe o que é isso, irmãos, também? Não participar dos trabalhos principais da igreja, culto de doutrina, escola bíblica dominical. É bem verdade que as escolas bíblicas dominicais, elas estão em crise. Estão em crise as escolas bíblicas dominicais, irmãos, né? Mas eu oro ao Senhor, clamo ao Senhor por misericórdia, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos entender, compreender a verdade, meditar na verdade, aprender a verdade, viver a verdade, ensinar isso para o povo também. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Não pense, meu irmão, você que está procurando ainda, não procure não. Não procure não, essas coisas não, isso não pertence a Deus, isso não vem de Deus. Não é porque você encontrou dentro da Bíblia que é do Senhor Jesus, não. Isso são obras malignas, vindas do inferno, preparada por Satanás para destruir a tua vida. Amém, meus irmãos? Então é essa palavra que eu quero deixar. Ouça mais a palavra de Deus. Não desvia o teu ouvido da verdade, não. Não quero ouvir mentira, não. Não quero ouvir fábulas, não. Ouça a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe com esta palavra e que você possa cada dia estar esperto, porque ainda surgirão outras coisas. Ainda surgirão outras coisas. Quer dizer que se chegar alguém na sua porta dizendo, ei, vamos ali lá na feira, lá na praça, porque Jesus está lá, você vai? Jesus disse, não, não saiam. Nem se dê o trabalho de ir lá, porque não sou eu. Né, meus irmãos? Então a gente quer trazer essa palavra de despertamento para o coração de meus irmãos. Né? Peça perdão, meu irmão, se arrependa. Você que tomou essa água, né? Não faça isso não, né? Uma jovem daqui de Presidente Dutra, amém? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Marta, né, de Presidente Dutra, Maranhão. Né, e uma jovem aqui de Presidente Dutra foi trabalhar em São Paulo e por lá casou. E aí ela encontrou esse cabelo, colocou no copo de água, mas aí ela teve o temor ainda, porque sabe uma coisa, irmãos? Os irmãos perderam o temor. Perder o temor, não há mais respeito na casa de Deus, não há mais respeito pela palavra de Deus, pelas coisas sagradas, pelas coisas sacras, não há mais respeito. Os irmãos chegam, não prestam atenção no culto, não prestam atenção na palavra que o pastor está pregando, mas coloca seu celular dentro da Bíblia e fica mexendo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, fica mexendo dentro da igreja, não presta atenção para a palavra. É por isso que é enganado desse jeito, pelas mentiras de Satanás, que ele é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade, né? Então essa moça, ela mandou uma mensagem para o meu esposo, né, perguntando se a gente sabia e se ela podia tomar ou não, o que era aquilo, porque já estava de molho já o cabelo para ela tomar. E ali nós trouxemos ali uma palavra, falei, não, meu filho, fala para ela, manda ela deixar isso de mão, porque isso provém das trevas, para ela não tomar essa água, né? E ela não tomou, graças a Deus, né? Graças a Deus que nós podemos impedir ali uma vida, né? E ela ia tomar, ela e o esposo, e a mãe dela também já estava com o cabelo de molho, já estava tudo preparado, mas graças a Deus que ela teve esse temor, né, de falar. Então, se você tem alguma dúvida, procura teu pastor, né? Se você tem alguma dúvida com relação a algo que você não está entendendo, procura teu pastor, conversa com ele, né? Glória a Deus. Então é assim, irmãos, que nós possamos ir pela palavra de Deus. Se você estiver embasado na palavra de Deus, se você estiver alimentado pela palavra de Deus, você não vai se deixar ser caído, ser dominado por doutrina de demônio, não. Por ensinamentos de demônio, não. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você nessa tarde abençoada, né, no nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém? O Senhor Jesus te ama e Ele quer salvar a tua vida. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus.